E se a dor que você sente não for punição, mas convite? David Goggins tinha 24 anos e pesava 136 quilos. Trabalhava num emprego que odiava, mal conseguia ler, e a vida era um ciclo interminável de mentiras que ele contava para si mesmo. Mas algo aconteceu naquele ano que mudaria tudo. Não uma revelação mística. Não um milagre externo. Ele simplesmente ouviu uma voz diferente e escolheu escutar. Existe um momento na jornada de toda a alma em que o desconforto se torna tão grande que o medo de permanecer igual supera o medo de mudar. David chegou nesse ponto numa manhã comum, olhando para o reflexo de quem havia se tornado. Reconheceu ali não o corpo pesado, mas o peso de todas as promessas quebradas. O peso de todos os dias em que escolheu dormir quando a consciência chamava para despertar. E naquele instante silencioso, uma pergunta surgiu do fundo da alma. Quanto tempo mais você vai fingir que está vivo? A história de David Goggins não é sobre um homem que foi de 136 quilos a soldado de elite e corredor de ultramaratonas. É sobre algo mais antigo e mais profundo. É sobre a batalha que acontece dentro de cada um de nós, quando o despertador toca às 4h45 da manhã, e tudo em você grita para apertar o botão de soneca. É sobre o que acontece no espaço entre a voz que diz "você não é capaz" e a voz quieta que sussurra "e se você tentar?". É sobre escolher, num único segundo de coragem, escutar a consciência em vez do ego, e fazer isso de novo no dia seguinte, e no outro, até que a escolha se torne quem você é. David cresceu em ambiente marcado por violência e racismo. Seu pai era abusivo. A escola era campo de batalha emocional onde ele, com dislexia não tratada, era constantemente lembrado de sua inadequação. Aos 24 anos, trabalhava matando baratas por algumas centenas de dólares por mês. Todas as noites, chegava em casa e se anestesiava com comida e televisão. Todas as manhãs acordava no mesmo corpo, na mesma vida, na mesma prisão que ele mesmo havia construído tijolo por tijolo de escolhas pequenas e covarde. Mas havia algo que David não percebia. O desconforto que ele sentia não era o problema, era o mensageiro. A dor não estava ali para destruí-lo, estava ali para acordá-lo. Cada quilograma extra que carregava era pergunta não respondida. Cada manhã que ignorava o despertador era chamado recusado. Seu corpo estava gritando algo que sua mente não queria ouvir. Você não está vivendo, você está apenas existindo. A tradição espiritual ensina que o sofrimento tem duas faces. Existe o sofrimento inconsciente, que nos arrasta e nos consome. E existe o sofrimento consciente, que escolhemos como caminho de transformação. David estava preso no primeiro, até o dia em que decidiu abraçar o segundo. A transformação começou com decisão brutal e simples. Ele iria tentar fazer algo impossível. Algo tão distante de quem era que teria que morrer para chegar lá. Não morrer fisicamente, morrer espiritualmente, deixar morrer todas as histórias que contava sobre si mesmo, todas as desculpas, todos os porquês não. E no espaço deixado por essa morte, algo novo poderia nascer. David colocou o despertador para as 4h45 da manhã. Quando o alarme explodiu no escuro, ele ouviu o coro familiar de vozes. É muito cedo, você está cansado, um dia não faz diferença, você não é atleta, desiste. Mas desta vez, David fez algo diferente. Ele não tentou silenciar as vozes. Não tentou convencê-las. Simplesmente contou. 3, 2, 1... e levantou antes que o cérebro pudesse negociar. Esse momento, aparentemente simples, contém sabedoria que todo mestre espiritual já ensinou. Força de vontade não é sentimento, não é motivação, não é inspiração que vem e vai como onda. Força de vontade é músculo que você constrói fazendo exatamente o que não quer fazer. É escolha repetida tantas vezes que se torna quem você é. É a prática diária de morrer para o ego e despertar para a consciência. A primeira corrida de David foi desastre. Não conseguiu nenhum quilômetro. Parou na calçada,
dobrado, vomitando, chorando. As vozes riram. Viu? Eu disse que você não era capaz. Mas David não voltou para casa. Caminhou 3 quilômetros cambaleando como bêbado, e quando chegou em casa, suado, exausto, humilhado, algo havia mudado. Ele tinha provado para si mesmo que podia fazer algo quando tudo dizia para não fazer. Nos meses seguintes, David descobriu verdade que a filosofia estoica ensina há milênios. Você não controla o que sente, mas controla o que faz com o que sente. Todas as manhãs, o medo estava lá. O desconforto estava lá. As vozes estavam lá. Mas ele criou o ritual sagrado. Contava 3, 2, 1 e levantava. Não porque queria, porque havia escolhido que essa seria sua prática, sua meditação em movimento, seu caminho de autotranscendência. Existe conceito na neurociência que David aprendeu anos depois. No cérebro, há estrutura chamada córtex cingulado anterior medial. Essa região está associada com força de vontade, perseverança, fazer coisas difíceis. E a descoberta fascinante é esta: quando você faz coisas que não quer fazer, essa área do cérebro cresce. Quando você para de fazer, ela encolhe. Força de vontade não é dom que você tem ou não tem. É músculo literal que você constrói ou deixa atrofiar através das escolhas que faz todo dia. David estava, sem saber, praticando neuroplasticidade espiritual. Cada manhã que levantava contra a vontade do ego, estava esculpindo nova versão de si mesmo. Cada quilômetro corrido em dor, estava reescrevendo a história de quem ele era. Não através de pensamento positivo ou afirmações, através de ação repetida quando tudo dizia para parar. Mas havia algo mais profundo acontecendo. David começou a perceber que as vozes internas não eram uma só. Eram múltiplas. Havia a voz que dizia: você não é capaz. Havia a voz que dizia: você não merece. Havia a voz que oferecia conforto fácil. E havia a voz quieta, quase imperceptível, que ele começou a reconhecer como sua verdadeira essência. Essa voz não gritava, sussurrava, e dizia apenas: continua. A tradição budista chama isso de testemunha. A consciência que observa os pensamentos, mas não é os pensamentos. David estava aprendendo a separar quem ele realmente era das histórias que sua mente contava. E nessa separação, encontrou liberdade que não sabia que existia. 4 meses depois, David havia perdido mais de 40 quilos. Mas a transformação física era apenas sintoma de transformação mais profunda. Ele havia descoberto que podia fazer coisas impossíveis, não porque era especial, mas porque estava disposto a sofrer conscientemente, a escolher a dor da transformação em vez da dor da estagnação. David desenvolveu prática que ele chama de ser assombrado. Ele se permitia ser visitado pela versão dele que nunca tentou. A versão que ficou no emprego que odiava. A versão que morreu aos 40 anos de ataque cardíaco sem nunca ter vivido de verdade. Ele se deixava sentir a dor dessa versão não vivida. E usava essa dor como combustível. Não para fugir de quem era, mas para correr em direção a quem poderia ser. Existe sabedoria profunda nessa prática. A psicologia chama de sombra. O potencial não realizado que nos persegue. Podemos fugir dessa sombra a vida toda, ou podemos nos virar e encará-la. Perguntar: o que você quer me mostrar? E deixar que a resposta nos transforme. Agora, você pode estar se perguntando: como isso se aplica à sua vida? Você não precisa das conquistas de David. Você não precisa correr ultramaratonas ou mudar de carreira, mas precisa entender algo fundamental. Você tem seu despertador às 4h45. Pode não ser literal. Pode ser a ligação que você não quer fazer, a conversa difícil que está adiando, o projeto que está evitando, o corpo que está ignorando, a alma que está anestesiando. E todas as manhãs, quando esse despertador toca, você ouve as vozes. Amanhã, quando estiver pronto, quando tiver mais energia,
Quando as condições forem perfeitas, essas são as vozes do ego. Elas vão falar a vida toda. A questão não é silenciá-las, é aprender a escolher qual voz você vai obedecer. A prática é simples, brutal, mas simples. Identifique uma coisa que você sabe que deveria fazer, mas está evitando. Pode ser acordar mais cedo. Pode ser meditar. Pode ser ter aquela conversa. Pode ser começar a escrever. Amanhã de manhã, quando o momento chegar e todas as vozes gritarem, não, você vai contar 3, 2, 1 e vai fazer antes que o cérebro possa negociar. Não porque você vai sentir vontade. Você não vai. Não porque vai ser fácil. Não vai. Mas porque você está construindo músculo de força de vontade. Porque você está praticando escolher consciência em vez de ego. Porque você está morrendo para a versão antiga de você e nascendo para a versão que sempre esteve esperando. Faça isso por uma semana. Apenas 7 dias. Observe o que acontece. Não espere transformação dramática. Espere algo mais sutil e mais poderoso. Você vai começar a confiar em si mesmo de novo. Porque você vai estar provando, uma escolha de cada vez, que pode fazer coisas quando tudo diz para não fazer. No segundo mês, algo interessante acontece. As vozes não param. David ainda as ouve anos depois. Mas a relação com elas muda. Você começa a reconhecê-las pelo que são. Pensamentos, não fatos, não ordens, apenas pensamentos passando pela mente como nuvens passando pelo céu. E você, a consciência que observa, pode escolher quais nuvens seguir. David ensina algo que soa contraditório, mas é profundamente verdadeiro. A disciplina não leva à liberdade apesar da restrição. A disciplina leva à liberdade por causa da restrição. Quando você se compromete com prática diária, quando você remove a negociação, você se liberta da tirania das emoções flutuantes. Você não precisa sentir vontade. Você simplesmente faz. E nessa consistência, encontra a paz que motivação nunca deu. Existe momento sagrado na jornada. Momento em que você olha no espelho e reconhece quem está ali. Não o corpo, a essência. David teve esse momento. Você terá o seu. Acontece quando você para de fugir de quem é e começa a abraçar quem pode ser. Quando você para de pedir que a jornada seja fácil e começa a se fortalecer para a jornada que é. A pergunta que David fez para si mesmo naquela manhã é a mesma que ressoa para você agora. Quanto tempo mais você vai fingir? Quanto tempo mais você vai escolher o conforto que sufoca em vez do desconforto que liberta? Quanto tempo mais você vai ignorar o chamado da sua própria consciência? A verdade é que você já sabe a resposta. Você sabe o que precisa fazer. Não amanhã. Não quando estiver pronto. Agora. E o agora é sempre assustador, sempre incerto, sempre desconfortável. Mas é o único momento em que a transformação acontece. David Goggins não é herói, não é super-humano. É simplesmente alguém que escolheu, num momento de coragem brutal, parar de mentir para si mesmo e fazer isso de novo no dia seguinte e no outro, até que a escolha se tornou quem ele é. Você tem a mesma capacidade, a mesma consciência, o mesmo potencial. A única diferença é a escolha. Amanhã de manhã, quando o seu despertador tocar, literal ou metafórico, você vai ouvir as vozes, vai sentir o peso, vai querer ficar onde é confortável. E naquele momento, você vai ter uma escolha. Você pode apertar soneca e voltar a dormir. Ou pode contar 3, 2, 1 e despertar. Não apenas do sono, mas para a vida que está esperando do outro lado da sua coragem. Esta não é a história de David Goggins. É sua história. Ele apenas teve coragem de vivê-la primeiro. Agora é sua vez. A jornada não será fácil. Ninguém prometeu que seria, mas será real, será sua. E no final, quando você olhar no espelho e reconhecer a essência que sempre esteve ali esperando,
você vai entender. A dor não era punição, era convite. E você finalmente disse sim. Se esta reflexão tocou algo verdadeiro em você, compartilhe com alguém que também está no limiar da transformação. Inscreva-se neste canal para continuar essa jornada de autoconhecimento e despertar. E amanhã, quando o momento chegar, lembre-se: 3, 2, 1. O resto virá.